Boa noite, queridos irmãos, mais uma vez. Essa noite pensando, para nós refletirmos na palavra do Senhor a respeito de Jesus, a nova aliança, pensando um pouquinho sobre como nós já estamos acostumados em nossa sociedade a fazermos alianças e contratos. O quanto nós já estamos acostumados a fazermos acordos e também no meio disso tudo a entendermos que todo o contrato nós temos alguns deveres e temos algumas coisas que nós podemos usufruir por conta dele. E também, entendendo isso, nós lembramos que o pecado está no mundo e que todo contrato tem algumas penas, tem alguma consequência quando alguma das partes não faz aquilo que foi combinado, aquilo que foi programado. E nós olhamos para a história da igreja, nós olhamos para a história do povo de Deus e nós vemos o Senhor fazendo acordos, o Senhor fazendo pactos com o seu povo, e ainda assim continua na mesma condição onde nós percebemos nos dias de hoje. Os homens não conseguem cumprir aquilo que é acordado. E o Senhor, pela sua misericórdia, então ele fazia uma nova chamada, um novo acordo, e aí novamente não conseguiria cumprir. E o Senhor então chega ao ponto dele enviar a última aliança necessária, a aliança perfeita, a nova aliança em Jesus Cristo. Nós olhamos na história, Deus chamando Abraão, nós olhamos na história um pouco antes, Deus chamando Noé, chamando Adão e Eva, para cumprir alguns preceitos, e lá, desde a primeira chamada, não conseguiram cumprir, mas o Senhor prometeu o melhor, o Senhor fez a promessa, e o Senhor mesmo cumpriu, e a partir desta nova aliança, nós temos um novo modo de vida, nós temos uma oportunidade de acertarmos, porque o próprio Deus é quem nos concedeu esta aliança perfeita. Eu convido você a abrir sua Bíblia junto comigo, lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 3, nós leremos do versículo 1 até o versículo de número 11. 2 Coríntios, capítulo 3, nós leremos a palavra do Senhor a partir do versículo 1 até o versículo de número 3. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 1, a palavra do nosso Deus nos diz assim: Começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não puderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Porque se desvanecia, teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Vamos orar mais uma vez? Santo e eterno Deus, Senhor nosso Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, ó Deus, a instrução do Teu Espírito Santo. Enche-nos, ó Deus, para que possamos, ó Deus, ouvir e compreender a Sua palavra, ó Deus, e praticarmos aquilo que o Senhor quer nos ensinar na noite de hoje. Tem misericórdia de nós, ó Deus, acalma os nossos corações, nos enche com a Sua paz, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu disse, nós estamos já acostumados a cumprir contratos, cumprir combinados.
E o Senhor, nosso Deus, desde o início da criação, já nos deu alguns acordos, já fez algumas alianças, já fez alguns pactos com os seus. E desde o início nós já frustramos todos. E alguns teólogos reformados vão dizer que a aliança é definida como um pacto soberanamente administrado pelo próprio Deus. Ou seja, Ele é quem dá o acordo das partes. O homem não dá pitaco nenhum, ele não coloca cláusula nenhuma, ele somente tem a obrigação de cumprir. E o nosso Deus é quem dá a sentença daquilo que será cumprido e daquilo que será abonado, daquilo que se espera a ser feito e daquilo que o próprio Deus vai fazer, sem que nós merecêssemos algumas coisas, sem que o homem possa cobrar ao Senhor alguma coisa. Deus deliberadamente escolhe assim atender às suas criaturas. Ele estabelece os privilégios, Ele estabelece os deveres, Ele chama o povo, Ele põe aliança, Ele coloca as consequências, e durante a história do povo nós vimos isso. Se vocês me obedecem, vocês têm vida; se vocês me desobedecem, vocês têm a morte. E com uma capacidade humana, coração totalmente pecador, totalmente caído, a nossa tendência é desobedecer e conseguir com todo o mérito a morte. Mas o Senhor, então, no meio de tantos pactos e alianças feitos, Ele resolve nos amar, Ele resolve fazer uma nova aliança, agora uma aliança inquebrável, uma aliança que Ele mesmo fez, uma aliança que Ele coloca todas as condições. Ele coloca o seu Filho como cordeiro, Ele coloca o seu Filho, seu único Filho, para ser aquele que vai ser a satisfação da sua ira, a satisfação da nossa parte não cumprida, a satisfação para a glória do nosso Deus. E em primeiro lugar, nesse texto, pensando sobre essa nova aliança, em primeiro lugar, a nova aliança restaura e traz uma nova vida. A partir do versículo 1, Paulo já está exortando a igreja a não ficar procurando em si mesma as suas virtudes, e pelo que dá para entender, ele já tinha chamado a atenção uma vez sobre isso, sobre eles não se enaltecerem, sobre não cantarem para si mesmos, sobre não terem uma vanglória, se enxergarem como autossuficientes, como aqueles que são bons. E o que dá para entender também é que eles olhavam para Paulo e via ele como um homem de Deus, um homem que temia o Senhor, que tinha Jesus como centro de sua vida e fazia o que era bom, o que era reto, porque temia o Senhor, porque entendeu a vontade do seu Deus. E eles então percebiam que eles não conseguiam viver de forma igual, e se achando soberanos, se achando que eram suficientes, então começavam a indagar Paulo. Então ele começa a tratar aqui, e Paulo começa com uma pergunta: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros? Quando nós olhamos para esse texto, a palavra grega ali usada para recomendar-nos, a palavra utilizada é o sinistanes, que significa gabar-se totalmente além da medida ou proclamar as próprias virtudes por razões egoístas. O povo de Deus, ou melhor, aquela igreja, estava se achando autossuficiente, estava se autoproclamando, estava tirando Deus do centro da adoração e colocando os homens. E quando nós olhamos para a igreja atual, para a cultura atual, nós não vemos algo diferente disso. Nós percebemos cada vez mais músicas que são antropocêntricas, ao invés de serem cristocêntricas. Músicas que são praticamente mantras, que repetem, não falam nada, não são para a glória de Deus, não enaltecem o Senhor, mas que ficam ali repetindo, falando o quanto o homem é bom, o quanto Deus deve abençoar esse homem, que ele é muito bom e só precisa um pouco mais de ser atendido. Nós olhamos algumas teologias e nos assustamos, onde o homem é colocado como centro das coisas, relacionando até mesmo o homem como Deus. E nós olhamos para a sociedade e algumas culturas já tentando tirar Deus de lado, já de muita longa data, falando que Deus está morto, que a sociedade não precisa de Deus. Há poucos ouvimos alguns relatos sobre ser retirada a Bíblia de repartições públicas. Ou seja, o homem tentando tirar o divino do seu meio, porque se não há alguém que confronte o meu pecado, o homem entende que ele não tem pecado. E isso Paulo já alertou em várias cartas, ele está alertando essa igreja também: vocês não precisam de vocês mesmos, vocês precisam de Jesus. E a carta a ser lida, ou melhor, a recomendação a ser feita, é a partir do Senhor, não é a partir de vocês mesmos. No versículo 2, ele fala assim: vós sois a nossa carta. Vós sois a nossa carta. No versículo 3, ele também exorta sobre isso.
Mas no versículo 2 ele diz: vós sois a nossa carta escrita em nosso coração. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, quando nós olhamos para Jesus falando, ele vai falar que o coração fala, ou melhor, a boca fala do que o coração está cheio. Nós falamos daquilo que arde dentro do nosso coração. E esses homens estavam falando deles mesmos e por eles mesmos, não estavam glorificando ao Senhor. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer alguém sem ver a pessoa, conhecer pela boca de outro. Uma vez uma amiga minha começou a namorar um rapaz, e nossa, eu só ouvia as melhores coisas sobre aquele homem. Era alguém muito estudioso, muito inteligente, obediente, respeitoso, era a melhor pessoa. Eu falei, nossa, eu preciso conhecer essa pessoa, esse cara deve ser muito gente boa. Porque aquela pessoa que estava me falando dele, o coração estava cheio, estava apaixonada, e só falava daquilo, e os momentos que já viveram junto, aquilo que estão sonhando, aqueles que estão se preparando. O coração ardia, porque a boca falava daquilo que estava dentro do seu coração. E é sobre isso que Paulo está falando. Vocês estão se recomendando, vocês não estão falando do que está cheio o coração de vocês, ou melhor, o que deveria estar no coração de vocês. Vocês estão se glorificando, se enchendo de coisas terrenas, de coisas que não pertencem ao Senhor. Não estão vivendo para a glória de Deus, não estão entendendo o que é essa nova aliança, não estão entendendo por que vocês foram salvos, estão buscando somente a glória ou a vanglória, mas não para a glória de Deus. No versículo 3 nós temos ali: estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. Eu convido você agora a abrir sua Bíblia comigo lá em Jeremias, ou melhor, escute que eu vou ler aqui a palavra do Senhor. Jeremias capítulo 31, a partir do versículo 31, diz assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para tirar da terra do Egito. Portanto, eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver hospedado, diz o Senhor, porque esta é a aliança, que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. E lá no texto de Jeremias, no capítulo 30, Ezequiel agora, no capítulo 36, a partir do versículo 24, a palavra do Senhor também diz assim: tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificareis. Dar-vos-eis coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Perceba que a palavra do Senhor, ela não se contradiz, ela se completa. O povo de Deus sempre é alertado pelo Senhor, e os profetas levantam-se para falar, para chamar a atenção. E Paulo estava exortando e chamando a atenção aquilo que já era sabido do povo, o que Deus tinha prometido e já estava cumprindo e continua cumprindo nos dias de hoje. O nosso coração foi renovado pelo Senhor através da nova aliança. O Senhor colocou em nós o seu Espírito Santo para que possamos entender e compreender essas verdades tão divinas. A palavra do Senhor nos constrange a ponto de entendermos que nós precisamos nos esvaziar e nos encher da palavra do Senhor, tirar de nós toda a vanglória, entender que eu não dependo da minha força, dos meus braços, do meu querer, do meu entendimento, todas as coisas da minha vida, mas elas dependem totalmente do Deus que eu sirvo, do Deus que me ama a ponto de enviar o seu Filho para morrer em meu lugar. A nova aliança, ela é feita a partir de Jesus, que transforma o pecador, que resgata aquele que está longe, que muda, que ressignifica a mente, que renova o coração, que transforma aqueles que são seus. E como a palavra diz,
que Ele escreve no coração de carne, Ele escreve a sua verdade dentro de nós, e nós só conseguimos ouvir isso por meio do Espírito Santo. Para nós termos o Espírito Santo dentro de nós, a palavra nos diz que nós precisamos crer em Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Se eu não creio em Jesus como o meu único e suficiente Salvador, se Jesus não é o centro da minha vida, provavelmente eu terei dificuldades em entender o que Deus está falando, de compreender, de viver essas verdades, porque eu não estou vivendo a partir do Espírito Santo, mas estou vivendo a partir de um homem que é totalmente caído e longe do Senhor. Queridos, perceba que é precioso o que o Senhor nos faz. E algumas vezes nós não damos o valor devido, nós vamos levando a vida e vai sempre assim, e como diz o ditado, o caminhão vai andando, e as melancias vão se ajeitando, e vai ficando sempre assim, e não vejo a necessidade de transformação, de mudança, de renovo, de entender que Jesus é o centro da minha vida, que não sou eu quem guio o meu destino ou o meu futuro, mas é o Senhor que o tem em suas mãos, o Senhor que quando substância informe lá dentro do ventre da nossa mãe já nos conhecia de uma forma completa. É a esse Deus que nós pertencemos, a esse Deus é que nós servimos, e é esse Deus que nos chama a atenção hoje, para lembrarmos dessa aliança que Ele fez, de um contrato que nós não conseguimos cumprir, mas que Ele, pelo seu amor e misericórdia, Ele assim o fez, Ele o cumpriu, e em segundo lugar nesse texto nós percebemos que a aliança é o próprio Cristo. Hoje nós estamos sendo servidos da Santa Ceia do Senhor, celebrando o sangue do Cordeiro que foi derramado em favor de nós, suficiente para perdoar todos os nossos pecados, da sua carne que foi esmagada, porque nós não conseguimos cumprir a nossa parte do acordo, do pacto que o Senhor fez, onde nós deliberadamente escolhemos abastecer as vontades da nossa carne e não honrar o nosso Deus. É por isso que esse Jesus precisa vir, para nos resgatar, para de uma vez por todas o pacto ser considerado aceito pelo Senhor, onde o nosso Deus, Jesus, Ele foi moído pelos nossos pecados. Nós somos convidados a prestar atenção. Comentando esse texto aqui, João Calvino diz que a igreja sabia do erro que estava cometendo e permanecia nela, e aí nós somos convidados a olhar para dentro dos nossos corações, reconhecer os erros que nós temos, reconhecer as dificuldades que nós temos, de honrar o nosso Deus com as nossas vidas, e se arrepender assim, como todos os dias o Senhor nos convida. Todos os cultos nós temos uma oportunidade de pedir perdão pelos nossos pecados, porque a aliança é feita a partir do próprio Cristo e não por nós. O versículo 4 diz: e por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Paulo está confrontando a igreja, uma igreja que estava tentando ser autossuficiente, estava tentando andar pelas próprias pernas e se enaltecendo por isso, e ele está chamando a atenção que não é a partir de nós, não é a partir do meu querer, não é a partir do que eu quero, do que eu faço, mas é a partir da glória de Deus, é que nós devemos caminhar como povo do Senhor, porque a partir de Cristo, aquele que é o cabeça da igreja, aquele que morreu e deu sua vida por nós, é a partir do Filho, do primogênito do Pai, que foi morto, que foi crucificado, que recebeu a condenação, a ira do nosso Deus, por conta dos nossos pecados. E perceba que Paulo, ele desconstrói, na continuação do texto, qualquer vanglória que possam atribuir a ele. Como todo o ministério desse amado apóstolo, ele faz isso, ele desconstrói: eu, Paulo, o pior dos pecadores, eu, aquele que não sou digno, eu, aquele que fui chamado por último, aquele que não mereço, porque ele entendeu que é matar a carne, que é negar a si mesmo e tomar a cruz e seguir o Mestre, é entender que isso vai ter um preço a ser pago, e ele pagou. Perceba que, mais uma vez, a cultura vai contra isso. Hoje nós temos tantos meios instigando já os nossos adolescentes, as nossas crianças, a traçarem metas e viverem por conta. Entender que eles não precisam viver pela fé, eles precisam construir o seu futuro. E isso está sendo ensinado há tanto tempo, e muitos de nós acabamos nos perdendo nisso. E algumas vezes nós temos algum êxito nisso, porque pela misericórdia do Senhor Ele abençoa, e então esquecemos que todo o tempo o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem nos guarda. E o que é bonito de ver é que o apóstolo Paulo, ele atribui a honra a quem honra: o Senhor nosso Deus. Ter a gratidão e a certeza que pertencemos a um Deus que nos sustenta em todas as coisas. Quando nós entendemos que Cristo é o centro da nossa vida, muda a chave. Que viver totalmente para o Senhor não é fácil,
E não foi prometido que seria fácil, de forma alguma. Pelo contrário, Jesus avisou que seria difícil. A dependência de Jesus é difícil. Quando nós ouvimos alguns missionários contando testemunhos sobre a sua fé, sobre as tribulações no campo, nós percebemos que não há nada de glorioso em servir ao Senhor aos olhos deste mundo. Muitas coisas são perdidas aos olhos deste mundo, mas para os olhos do Senhor, Ele vê como servos obedientes. Paulo está ensinando à igreja isso. Temam ao Senhor, vivam para a glória do Senhor, menos eu e mais para o meu Deus. O próprio Deus aí faz aliança, Ele é o fiador, Ele é o mantenedor, Ele é o consumador, todas as coisas existem por meio dEle. Queridos, aí vem algumas perguntas aos nossos corações. Por que eu ainda duvido do poder de Deus? Se eu entendo que Jesus é o centro da minha vida, por que eu questiono a vontade soberana do meu Deus sobre a minha vida, se eu vivo, ou eu digo viver totalmente para Ele, com Ele no centro da minha vida? Qual que é a dificuldade que eu tenho de entender o poder de Deus sobre a minha família? Por que eu ando aflito quanto a isso? Ou porque eu me glorio quanto às coisas que nós já conquistamos para a nossa família, se eu dependo totalmente do Senhor? Por que eu duvido do Senhor sobre todas as esferas das nossas vidas? Eu não sei se os irmãos já se pegaram duvidando. Algumas vezes já me peguei e depois logo em seguida já peço perdão. Mas algumas vezes parece que é difícil. Algumas vezes nós brincamos que tem dias que a noite é mais escura. E é verdade. Mas em nenhuma delas nós estamos sozinhos. Em nenhuma delas a aliança do Senhor se desfez, o amor dele diminuiu, a vontade do Senhor não foi feita. Pelo contrário, queridos, depender totalmente do Senhor, viver para a glória dele, negar a nossa carne, negar a nossa vontade, negar a minha autossuficiência, negar a minha vanglória, nos traz uma vida muito mais leve, porque é para o Senhor, não mais fácil, porque no mundo nós teremos aflições, mas mais leve, porque o Jesus, o próprio Cristo, Ele promete que o fardo dele é leve, que o jugo dele é suave. Aqueles que vivem de acordo com a sua vontade, que entregaram suas vidas totalmente para Ele, provam desse cuidado fino, desse cuidado especial do Senhor. Versículo 5 diz: não por nós mesmos, ou não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, nossa suficiência vem de Deus. Nossa suficiência vem de Deus. Queridos, se ela vem de Deus, por que a tribulação? Por que o medo? Por que a dúvida? Se nós lemos que ela vem do Senhor, a providência vem do Senhor, por que a dúvida? Também comentando esse texto, João Calvino diz que o homem é carente, não só de suficiência em si mesmo, mas também de competência. Nós somos carentes de suficiência e carentes de competência. E aí então nós começamos a murmurar e duvidar do poder do Senhor, quando nós deveríamos aprender a confiar e esperar mais nele. Entender que a suficiência é no Senhor, não é em mim, mas é no Senhor. Então, a partir dessa nova aliança em Jesus, nós somos convidados também a sermos habilitados para sermos ministro da nova aliança. Versículo 6 diz assim: o qual nos habilitou para sermos ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Como eu disse, queridos, mais uma vez, Paulo ele se esvazia de si mesmo. Ele entende que ele não é nada. Nós olhamos para ele que era um ex-fariseu, então da lei ele entendia, ele não está negando a lei do Senhor, pelo contrário, ele está colocando a lei no seu devido lugar e entendendo que nós cumprimos a lei, mas é para a glória de Deus, e então nós vivemos para o Senhor, e quem vai nos vivificar e quem vai fazer todas as coisas, como nós vimos nos versículos anteriores, tratar o nosso coração, transformar o nosso coração, é o Espírito. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Lembramos também de Jesus criticando os principais da sinagoga, criticando os doutores da lei, onde eles tinham um modo de vida teoricamente exemplar.
Cumpridores da lei, oravam se balançando, todo mundo via eles orando, homens cumpridores, homens idôneos, mas que o coração estava longe do Senhor. Esse é um cuidado que nós temos que ter, queridos, porque vamos vivendo no automático, e vamos criando algumas regrinhas, e vamos criando uma lista daquilo que crente faz, daquilo que crente não faz, e dentro dessas regrinhas nós acabamos esquecendo do Espírito Santo, esquecendo da vontade de Deus, e vivemos para nós mesmos. Cumprindo a regra, eu estou sendo um seguidor de Cristo. Tempos atrás, quando eu estava ainda na igreja de Araucária, uma mulher chegou como novo membro, foi discipulada, e então resolveu fazer a pública profissão de fé. E aí então no dia que tem a conversa com o conselho, semelhante à forma que nós temos aqui em nossa igreja, essa mulher chamou o pastor do lado e falou: pastor, agora que já conversei com o conselho, agora que já está tudo certo, agora eu preciso da lista. Daí o pastor perguntou: irmã, que lista? Daí, pastor, aquela lista que o crente tem. Daí o pastor pergunta: mas que lista, minha irmã? Aquela lista do que pode ou não pode fazer. Essa lista não existe, porque a palavra do Senhor está escrita, e o Espírito Santo que habita em nós nos habilita para entendermos o que é da vontade do Senhor ou não, o quanto é do meu querer, o quanto é para a minha vanglória, o quanto é para a glória de Deus. O Espírito Santo que habita dentro dos nossos corações, como acabamos de ler, que a letra mata, porque ela somente leva para regras e cumprimento. Quando nós entendemos e lemos a lei com o Espírito Santo, ela faz todo sentido e ela encontra solo fértil no meu coração e eu ponho em prática, não como uma exigência a ser feito para ser aceito, mas como vivendo para a glória de Deus. Percebam, queridos, que a palavra do Senhor, ela não foi anulada, como alguns ensinam por aí, que não precisamos mais do Antigo Testamento, nós precisamos dos dois, porque a palavra do Senhor para nós hoje, e o Espírito Santo é quem vai vivificar. E como que eu vou entender, como que eu vou entender o que o Senhor tem para a minha vida, se eu não busco na fonte que é a palavra do Senhor, se eu não tenho um bom relacionamento com o meu Deus, se eu não busco me encher do Espírito Santo para ter mais relacionamento com Deus, para ouvir e entender a vontade de Deus para a minha vida. Queridos, nós somos convidados para olhar dentro do nosso coração e sermos honestos conosco. O quanto nós estamos vivendo por regras, ou o quanto nós estamos vivendo para cumprir uma tabela, e o quanto nós realmente estamos vivendo para a glória de Deus. O quanto muitas vezes esperamos ser recomendados, como Paulo chama a atenção da igreja aqui, e o quanto nós estamos vivendo, assim como o apóstolo ensina, inspirado pelo Espírito Santo, a esvaziar de nós mesmos e viver para a glória de Deus. Queridos, perceba como esse ensinamento é divino, como esse ensinamento vem de encontro ao nosso coração, e quanto isso nos confronta e nos chama a atenção para vivermos realmente para a glória de Deus. É interessante como Paulo está tratando a igreja. Primeiro ele chama a lei de ministério da morte. Segundo, ele diz que a doutrina da lei foi escrita em letras com tinta. Terceiro, ela foi escrita em tábuas de pedra. Quarto, que ela não era de duração perene, mas temporária. Quinto, novamente ele chama de ministério de condenação. E aí então, quando nós olhamos para a antítese que ele faz, respondendo a essas indagações, ele vai simplesmente utilizar um termo. Versículo 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Percebam, queridos, que ele não está anulando a lei. Perceba que Jesus também não veio para anular a lei, ele veio para cumprir a lei. Perceba que é muito mais profundo o ensinamento, porque é tratar o nosso coração lá no íntimo, lá na nossa alma, o quanto nós temos aproveitado dos ensinamentos do Senhor, o quanto eu tenho colocado isso em prática, e o quanto verdadeiramente Cristo é o centro da minha vida, porque a transformação, queridos, ela vem por meio da nova aliança, e o Evangelho, ele é suficiente para transformar toda a nossa vida. O sangue do Cordeiro foi derramado de forma suficiente para perdoar todos os nossos pecados. Nós somos convidados a depender totalmente do nosso Senhor. A nossa confissão de fé de Westminster diz: Cristo, pela sua obediência e morte,
pagou plenamente a dívida de todos os que são justificados, e em lugar deles fez seu Pai uma satisfação própria, real e plena. Contudo, como Cristo foi pelo Pai dado em favor deles, e como a obediência e satisfação dele foram aceitas em lugar deles, ambas livremente e não por qualquer coisa neles existente, a justificação deles é só da livre graça, a fim de que tanto a justiça restrita como da abundante graça de Deus sejam glorificadas na justificação dos pecadores. Percebam, queridos, que a palavra nos ensina, os nossos textos que nós assinamos embaixo como confissão de fé, também nos exortam que é totalmente do Senhor. Como nós vimos, é um pacto onde nós não conseguimos cumprir com a nossa parte, e o próprio Deus resolveu fazer do modo dele e por meio dele, e então Jesus vem para cumprir aquilo que nós não conseguimos. Ele vem para sofrer a ira, para sofrer a consequência dos nossos pecados, pela nossa falha em cumprir com o pacto com o Senhor. Queridos, isso deveria arder no nosso coração, o quanto o Senhor fez por mim. Tem um hino que fala isso: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Nós estamos vivendo para a glória de Deus ou estamos vivendo para a nossa vanglória? No início desse texto, Paulo fala sobre cartas, fazendo ali uma correlação com a forma que somos vistos. Uma pergunta que vem ao nosso coração: que carta nós estamos apresentando àqueles que não são crentes? Que evangelho as pessoas estão lendo em nossas vidas? Que carta os nossos filhos estão lendo sobre o nosso comportamento como pai, como a ética que o pai deve ensinar a seus filhos? Como povo de Deus, que carta eu estou demonstrando? Vós sois a nossa carta, diz Paulo. Nós somos a carta. O modo como nós vivemos para a glória de Deus demonstra a nossa carta. A mesa da Santa Ceia, ela exalta a glória de Deus. Ela exalta o pacto que nós não conseguimos cumprir. Ela exalta a nova aliança feita no sangue do Cordeiro. A nova aliança, ela vem para nos resgatar, para mostrar quem nós somos e o quanto nós precisamos do nosso Deus, o quanto nós ainda precisamos negar a nós mesmos e precisamos glorificar a nosso Deus como Cristo, como centro das nossas vidas. Esta mesa nos lembra da santidade exigida pelo nosso Deus. Essa mesa nos lembra da ira do nosso Senhor, que Ele não negocia e não aceita o pecado porque Ele é santo. Essa mesa também nos ensina sobre a providência, sobre a misericórdia, sobre o amor, e ela nos ensina sobre a nova aliança, que é feita a partir do próprio Deus e pelo próprio Deus. Queridos, que a gente possa olhar para dentro do nosso coração, como a palavra nos ensina, confessar os nossos pecados e abandoná-los, e viver realmente para a glória de Deus, que a nossa vida seja realmente toda para a glória de Deus, todas as esferas das nossas vidas sejam realmente para a glória de Deus. Essa semana eu vi uma frase, e encerro aqui com ela, que me chamou a atenção. Ela diz assim: sua vida como crente deveria fazer os não crentes questionarem a sua descrença deles em Deus. Vou repetir. Sua vida como crente deveria fazer os não crentes questionarem a sua descrença deles em Deus. Mais uma vez nós somos convidados a nos esvaziar de nós mesmos, esvaziar da nossa vanglória, esvaziar da recomendação, esvaziar daquilo que não somos chamados para completarmos, porque isso é idolatria. Somos convidados a nos completarmos do nosso Deus, viver realmente para a glória de Deus, nos enchermos totalmente do Espírito Santo para vivermos realmente para a glória de Deus, esvaziar de nós mesmos e nos enchermos com o Espírito Santo, com o coração de carne que nos é dado, entendendo a lei no lugar dela e entendendo a salvação em Jesus Cristo. Jesus, a nossa nova aliança, aquele que transforma, nos dá um novo modo de vida. Queridos, que nossa vida possa ser realmente para a glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Santo, eterno, poderoso Deus, em nome de Jesus, confrontados pela sua palavra, nós clamamos ao Senhor misericórdia mais uma vez. Hoje, ó Deus, tomamos, ó Deus, do cálice e do pão,
lembrando, Senhor, a nova aliança feita no sangue do Seu Filho, lembrando, Senhor, que a nossa vida deve ser para a glória do Senhor. Ó Deus, que possamos nos esvaziar de nós mesmos e vivermos para a Sua glória. Que possamos entender, ó Deus, essa responsabilidade que é, Senhor, de pertencermos a essa nova aliança, ao pacto que o Senhor faz. Ó Deus, que o Senhor dá os meios, que o Senhor, ó Deus, o pratica e que o Senhor nos concede pela Sua graça. Senhor, em nome de Jesus, enche o nosso coração, Pai, para que do Teu Espírito Santo, para que nos esvaziemos de nós mesmos. Ó Deus, que as dúvidas que chegam ao nosso coração possam ser respondidas, ó Deus, pela Sua palavra. Esvazia-nos, ó Deus, de nós mesmos e nos enche com o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti agradecidos. Amém. Queridos, enquanto nos preparamos para a Santa Ceia do Senhor, convidamos a todos a ficarmos em pé e cantarmos o hino 209, Encorajamento. Ficamos em pé e louvamos a nosso Deus.